Então, né, esse módulo sobre sólidos semelhantes, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar algum dos sólidos que a gente estudou anteriormente, né? Geralmente se faz isso com a pirâmide e com o cone. Por quê? Porque os demais sólidos, você não tem nada tão interessante assim, né? Por exemplo, se seccionar um cilindro ao meio, as mesmas propriedades você vai ter em ambos os cilindros, né? O que já não ocorre com uma pirâmide, por exemplo. Se eu tenho essa pirâmide aqui do exemplo, com vértice em V. Então, se eu seccionar essa pirâmide por um plano que é paralelo à base, então o sólido superior aqui vai ser uma outra pirâmide, tá? Só que o sólido inferior vai ser o que é denominado de tronco da pirâmide. Então, sendo aqui embaixo, você não vai ter uma pirâmide. Só que existe uma relação, né? Existe uma relação de semelhança entre essa pirâmide superior, né? Essa pirâmide menor e a pirâmide maior. Tá? A pirâmide menor ela tem altura H minúsculo e a pirâmide maior tem altura H maiúsculo. Tá? Então vejam só, existe uma relação entre a pirâmide menor e a pirâmide maior. Essa relação é dada por essa constante K, tá? Que é chamada relação de semelhança. Então, como que você encontra a relação de semelhança? Muito simples, né? Basta você dividir a pirâmide da altura menor que você obteve ao seccionar essa pirâmide maior, né? Você tinha pirâmide maior, seccionou ela com um plano paralelo à base. Então, você obteve uma pirâmide menor. A razão de semelhança vai ser a altura da pirâmide menor pela altura da pirâmide maior. Algumas consequências disso é que a razão entre as áreas das bases ao quadrado, né, vai ser também a razão dessa semelhança aqui, ó, h ao quadrado sobre h2. E a razão entre as áreas, todas as áreas, né, tanto as áreas da base como as áreas laterais, as áreas totais, você vai ter essa relação de h ao quadrado sobre h, né, sobre h ao quadrado. E no caso do cubo, você vai ter h ao cubo sobre h maiúsculo ao cubo. Ok? Bom, tem 2 alunos presenciais, então tem que parar aqui, peraí.
Então tá, para vocês que chegaram agora, vou lá no volume, módulo 24, né? Então, qual que é a ideia? Então, quando você tem uma pirâmide, se você seccionar ela por um plano que é paralelo à base, você vai ter uma pirâmide menor, né? Vai estar no topo, e embaixo você tem o cone da pirâmide. Existe uma relação entre a altura da pirâmide maior, que é formada sem essa secção aqui, com a pirâmide menor. Essa relação é chamada de relação de semelhança, né? E ela é dada pela letra K, tá? K vai ser a altura da pirâmide menor dividido pela altura da pirâmide maior. Você pode estender isso para as áreas e também para o volume, tá? No caso da área, então vai ser K ao quadrado. Vai ser H minúsculo ao quadrado sobre H maiúsculo ao quadrado. No caso do volume, vai ser K ao cubo. Então, basicamente, o que você tem de teoria é só isso, tá? Outra fórmula que pode ser utilizada, ela não está aí na apostila, mas ela pode ser útil para resolver problemas, é que o volume desse cone aqui, ó, o volume do tronco, cone não, do tronco, é bom vocês anotarem que não tem na apostila, tá? Então, o volume do tronco da pirâmide, né, só a parte de baixo aqui, V, vai ser πh, né, vezes a altura, né, só conferir alguma coisa aqui. Eu vou escrever essa fórmula de outro jeito em relação às áreas, tá?
funciona assim, ó. Então, o volume desse tronco, né, ele vai ser a altura dividido por 3, vezes a área dessa base menor, tá? Mais a raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior, mais a área da base maior. Dá para deduzir de outra forma também, né? O que você pode fazer? Tem duas pirâmides, né? Você pode calcular o volume da pirâmide maior, subtrair do volume da pirâmide menor. É uma outra opção também. Ou V, né, o volume do tronco. Que é o volume do tronco. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, então. Ó, um exemplo, então. Você tem uma pirâmide, tá? Onde a altura da pirâmide maior vale H, ok? A altura da pirâmide maior vale H minúsculo. A altura da pirâmide menor foi dado que ela vale raiz de 3 sobre raiz de 5H. Esse é o exemplo que está na página 51, tá? Aí diz também o seguinte, ó, que a área da pirâmide, a área da base da pirâmide menor vale 4 centímetros quadrados e a área da base da pirâmide maior vale B. Quer saber qual que é a área dessa base. Então eu sei o que, ó, que a relação, que a razão de semelhança, ela é dada por K, que é a altura da pirâmide. Deixa eu trocar aqui, né?
K vai ser o quê? Tá, é a altura da pirâmide menor, que é raiz de 3 sobre raiz de 5 H, dividido pela altura da pirâmide maior. Então, resolvendo isso aqui, o que que eu tenho? K vai ser, como eu tenho H aqui, né? Vou simplificar. Então, K é raiz de 3 sobre raiz de 5. Então, essa é a razão de semelhança entre a pirâmide maior ou na Laura. Hã? Não, é só você olhar para frente. Mas pelo menos eu imagino que você esteja prestando atenção. Então, a pirâmide maior sobre a pirâmide menor vai ter essa razão de semelhança. K igual a raiz de 3 sobre raiz de 5. Tá? O que que a gente viu? Ele quer saber o que primeiro, né? Quer saber a área da base da pirâmide maior. A gente sabe o quê? Que a razão de semelhança entre as áreas é K ao quadrado, né? K ao quadrado é razão de semelhança. Como eu coloco ao quadrado, então é a razão de semelhança das áreas, né? Fosse ao cubo, seria a razão de semelhança dos volumes. Então, a razão de semelhança vai ser K ao quadrado. K ao quadrado é esse termo aqui ao quadrado, né? Então, a razão de semelhança das áreas, que é K ao quadrado, vai dar o quê? 3/5. Agora, o que que eu faço? Eu vou dividir as áreas. Então, S. S sobre B. Essa aqui é a área S, tá? Essa é a área B que eu quero encontrar. Então, S sobre B, qual que é a razão de semelhança da área menor para a área maior? Essa é a razão. A razão que eu encontrei antes aqui. O S eu já conheço, que vale 4, né? Resolvendo isso aqui, eu chego que B é igual a 20 terços. Tá? Então, B, 20 terços. A área da base da pirâmide maior. Então, recapitulando, o que foi feito? Eu tinha uma pirâmide maior, né? De altura H minúsculo. Tá? Aí eu secciono essa pirâmide com um plano paralelo à base. Esse plano aqui. Quando eu faço isso, eu vou obter uma pirâmide menor. Essa pirâmide menor, com altura raiz de 3 sobre raiz de 5H. Essa altura foi dada, tá? Porque essa secção não precisa correr na metade, pode ser em qualquer lugar. Outra informação que foi dada. A base dessa pirâmide menor tem área 4 centímetros ao quadrado. Ele quer saber qual que é a base da pirâmide maior. Eu sei o quê? Que a razão de semelhança é a altura da pirâmide menor, que é essa altura, dividido pela altura da pirâmide maior. Então, com isso, eu chego que a razão de semelhança K
Ela é raiz de 3 sobre raiz de 5. Só que a razão de semelhança, isso aqui é a razão de semelhança da pirâmide, das pirâmides, né? A razão de semelhança das áreas, basta você pegar a razão de semelhança da pirâmide e elevar ao quadrado. Você tem a razão de semelhança das áreas. Elevando essa razão de raízes ao quadrado, eu vou ter 3/5. Então, eu sei que a razão entre as áreas da base menor pela base maior vai ser 3/5. Então, o que eu posso fazer agora? Como eu conheço a área da base menor, basta substituir aqui. Vou ter 4 sobre B, 3 sobre 5. Resolvendo, eu chego que a área da base maior é 20 sobre 3. Ok? Tem um outro exemplo aí bem interessante também, que traz um sólido de revolução, né? Esse exemplo 2, da mesma página. Então, agora o problema é o seguinte: você tem um trapézio, tá? E um eixo. Você vai criar um sólido de revolução girando esse trapézio em torno desse eixo, né? Quando você fizer isso, você vai ter uma figura semelhante a essa. Algo assim. Onde o raio da base, vai valer 5, né? Que é essa distância aqui. A altura dele vai ser 6, que é essa altura, né? E o raio da base menor vai ser 3. O raio da base menor é 3. Então, essa figura formada por essa revolução é um tronco de um cone, né? Tronco de um cone. Então, é claro que você tem um cone aqui também, né? Pode prolongar aqui. Tem um cone. Esse.
Então, esse cone maior, né, ele vai ter altura 6 mais h. Então, vejam só. O que está acontecendo aqui, meninos? Eu tenho um trapézio, eu estou rotacionando ele em torno desse eixo, tá? Quando eu faço isso, eu vou obter essa figura de baixo aqui, quando eu fizer essa rotação. Isso aqui é o tronco de um cone. Ele vai ter raio 5, essa distância, altura 6, e o raio da base de cima vai ser 3, vai ser esse raio. Eu posso prolongar, eu construir o cone de cima aqui. Então, seria como se eu tivesse um cone e tivesse seccionado ele, tá? Cortado ele aqui. A altura desse cone menor eu vou chamar de H minúsculo. Então, a altura do cone maior vai ser 6, que é a altura do tronco mais a altura do cone menor. Eu sei pela relação de semelhança o quê? Relação de semelhança K. Ela vai ser igual a H, né? H dividido por H mais 6, tá? Ok? Estão entendendo, pessoal de casa? Sim, professor. Sim. Aceitado. Sim. Aceito, né? Vejam só aqui, ó, quando eu faço isso, né? Eu tenho aqui, ó, triângulos que são semelhantes. Eu tenho esse triângulo maior, é formado pelo cone maior, e esse triângulo menor. Então, as bases desse triângulo também serão semelhantes, tá? Não posso escrever que esse K, que é a razão de semelhança entre as alturas, é igual a 3/5. 3/5 porque é a razão de semelhança entre as bases desses triângulos, que também são semelhantes. Então, resolvendo, né, em função de H, obtenho que H é igual a 9, tá? Então, a altura do cone menor vai ser igual a 9. Ele quer saber o quê? O volume desse tronco, né? O volume do tronco ele quer. Então, o volume do tronco, V, ele vai ser a diferença entre o volume do sólido maior, né? Vai ser a diferença entre o volume desse cone maior menos o volume do cone menor. Então, o volume do cone maior é dado por quê? Π, né, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, né? A altura dele vai ser 6 mais 9, 15.
dividido por 3, menos o volume do cone menor. E 3 ao quadrado, raio ao quadrado, vezes a altura, né? Que é H. 9. Bem dividido por 3. Resolvendo, né, eu tenho 98π. Então, 98π é a altura é o volume, né, do tronco. No exercício 2, na UFMG, página 52, tá? Ali no aprender sempre. Sessão.
Pode dizer o seguinte, você tem uma taça, tá, com um certo líquido dentro. Esse líquido ele tem o formato de um cone, né? O volume ocupado por ele é dado pelo volume de um cone. Aqui está exatamente na metade da altura, né? Na metade da altura. Ele diz que o volume aqui é igual a V.